Então, tem muita coisa, assim, sabe, que a organização e a pessoa, ela pode participar, ela pode se engajar, mas a organização também precisa ter essa empatia genuína no final do Então, dia. queria pegar esse ponto da empatia. Eu acho que isso é importante, porque você deu exemplos interessantes, e se a gente for olhar no que é, ou pode ser um fator de felicidade para uma pessoa ou outra, muitas vezes são detalhes e são particularidades, né? Tem a ver com aquela pessoa, não necessariamente tem a ver com outra, né? Ah, Você falou que felicidade é um estado, e isso é um fato, né? Muitas vezes as empresas buscam oferecer coisas de experiências pontuais que, ok, são legais, mas não necessariamente aquilo vai colocar a pessoa num estado de felicidade ou ter um estado de espírito diferente até para enfrentar os seus problemas. Porque ser feliz não significa não ter problemas, significa como você encara os problemas, inclusive, né? Exato. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha para as empresas, como elas estão agindo, nos seus programas, se é que tem, você fala de ter empatia, conseguir ter empatia para entender cada pessoa. Eh, eu entendo que muitas vezes as empresas não conseguem isso, porque elas vão exatamente naquilo que é mais, genérico ou em programas que são mais superficiais. Aí você me corrige se eu estiver errado na minha percepção. Tá. Uhum. Aí eu estou falando isso por quê? Porque a gente vem acompanhando, ou pelo menos agora está ganhando força, não sei se depois da pandemia ou não, de alguns movimentos, ou pelo menos estão ganhando, esses movimentos estão sendo encapsulados com nomes, né? A gente viu a grande Perfeito. demissão lá nos Estados Unidos, a gente agora está falando de quiet quitting, a gente está falando lá também do Fat Fire, que é trabalhador rápido ganha dinheiro para se aposentar cedo. Na verdade, são vários movimentos que eu nem sei direito se eles de fato funcionam desse jeito, mas a gente está colocando nome encapsulando comportamentos. Exato, exatamente. Não sei se deveria ser assim, mas o quanto que a empresa precisa olhar para a sua cultura também, ou o quanto uma empresa com uma cultura forte consegue implementar ou não isso. Porque a sensação que eu tenho é que a gente quer, mas a cultura da empresa, e quando eu falo cultura, é no comportamento mesmo, por exemplo, de um chefe ou de uma área, que age totalmente diferente. Por quê? Porque ele é pressionado às vezes por meta, tem que bater meta, tem que fazer aquilo e acabou, e é o G dele. E são as pequenas empresas dentro das empresas. E, aliás, quando maior a empresa, talvez mais isso seja complicado. É, Como que você vê essa leitura? essa questão quanto maior a empresa pode ser mais complicado, isso eu também tinha essa visão, mas eu tô caindo por terra isso, porque Certo. eu tô vendo que as maiores empresas hoje estão mais preocupadas com essa questão, inclusive de forma genuína, do que as médias e as pequenas. É a mesma coisa que quando a gente falava das empresas, das organizações terem, por exemplo, programas de compliance, de integridade. As grandes já saem na frente porque precisam, né? Precisam mostrar que estão ali na vanguarda, né? Das inovações, das coisas todas. Agora, a percepção que eu tenho, Márcio e Tiago, é que as organizações elas estão preocupadas principalmente com o ESG, né? Que é a bola da vez. E eu tenho dito diversas vezes, já conversei isso com muitas pessoas, eu falo, gente, por onde começar o ESG, né? E aí um fala, é pelo ambiental, outros falam pelo social, outros falam pela governança, etc e tal. No final do dia, sempre vai envolver pessoas. Sempre vai, não tem como não envolver pessoas. E essas pessoas que executam isso. Em níveis diferentes, mas são elas que executam. Exemplo, o G do SG é a governança. Então, o que é a governança? São os administradores, os stakeholders ali que vão tomar a decisão e que a decisão vai cascatear, certo? Ou seja, eu tomo a decisão aqui em cima e as pessoas executam na pirâmide, vamos ver, na curva da pirâmide. A mesma coisa nos programas de felicidade. Enquanto as pessoas não perceberem, enquanto as empresas não perceberem a real importância que é ter, não precisa ser chamado de programa de felicidade, mas um recorte específico para cuidar das pessoas na sua individualidade e, óbvio, na sua totalidade. Eu digo, quando eu falo totalidade, olha, eu tenho aqui 5 mil colaboradores, cada um tem uma necessidade diferente, eu não vou conseguir atender a 5 mil necessidades diferentes,
mas eu vou entender qual que é o grande problema e vou começar a atender, né, essas solicitações de alguma forma. Isso é importante, porque mostra que a companhia está realmente empenhada em resolver algumas coisas. Não vai ser possível atender a 100% dos elementos ali identificados. Exemplo disso, quando eu faço uma avaliação, percebo que tem 15, 20, 30 questões ali que preocupam as pessoas. Vamos fazer um recorte de novo da pandemia? Em 2020, o que aconteceu? Uma explosão de doença de saúde mental, né? As pessoas começaram, e aí você falou dos grandes movimentos, agora, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, está vindo um movimento chamado a grande renúncia, que é, eu não quero mais trabalhar nessa companhia, eu não quero trabalhar mais assim, né? As pessoas estão se demitindo por opção e não porque foram demitidas. Olha só que coisa louca, né? Quando que isso aconteceria no século passado, por exemplo? Então, elas escolhem ter qualidade de vida, elas escolhem aonde elas querem trabalhar. E aí é interessante, porque assim, você faz entrevista com as pessoas e a primeira coisa que a pessoa fala é a seguinte: ah, tem trabalho remoto? Ela nem pergunta o salário, né? Ela não pergunta os benefícios, ela pergunta se tem um trabalho remoto. Olha que coisa doida, né? A gente inverteu várias coisas. Mas está tudo bem, porque a gente passou por um problema muito sério e as pessoas estão querendo qualidade de vida, estão querendo estar com as suas famílias, querendo ter ambientes diversos, experiências novas, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que está em Portugal e trabalhando no Brasil, para o Brasil. Está tudo bem. Desde que ele se adapte ali o horário, etc., está tudo certo, né? E aí as organizações, eu vejo que as grandes organizações, as grandes mesmo, as empresas de capital aberto, as empresas que faturam ali acima de 1 bi, estão preocupadas com as pessoas, porque são elas que, de fato, movem, né? Movem essa roda, né? Fazem essa roda girar efetivamente, e se elas não estiverem bem, como é que faz, né? Como é que eu consigo repor um recurso, por exemplo, que é um recurso extremamente necessário para a minha operação, ele vai embora, ou ele está com um burnout, ou ele tem uma doença uma crise de ansiedade e resolve pedir demissão, como é que faz? Então, se as companhias não olharam para isso e não começarem a olhar de fato, as pessoas vão fazer o que está acontecendo agora, a grande renúncia. E aí, diga-se de passagem, pessoal, existe um estudo muito interessante que está sendo feito pela BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é exatamente essa validação, né? Por exemplo, quantas pessoas se demitiram efetivamente por escolha própria? Um percentual significativo, e essa pesquisa aí está para sair, ou se já não saiu, se não me engano. Então, assim, esses números são interessantes porque, poxa, mostra que nós estamos em outro patamar, em outro momento da sociedade, e a gente precisa cuidar disso.